Neste áudio, vamos entender como os bioquímicos trabalham com proteínas. A primeira ideia é: para estudar uma proteína de verdade, é preciso separá-la das outras proteínas. Dentro de uma célula existem milhares de proteínas diferentes. Então, se o pesquisador quer estudar uma proteína específica, ele precisa purificar essa proteína. Purificar significa separar a proteína de interesse das demais moléculas presentes na amostra. A fonte pode ser um tecido, uma célula animal, uma célula vegetal, uma bactéria, uma levedura ou outro material biológico. O primeiro passo geralmente é romper as células. Quando as células são rompidas, suas proteínas são liberadas em solução. Essa mistura inicial é chamada extrato bruto. Extrato bruto é uma mistura complexa. Tem a proteína de interesse, mas também tem muitas outras proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, sais, metabólitos e fragmentos celulares. Então começa o processo de fracionamento. Fracionamento é a separação das proteínas em grupos, com base em propriedades físicas ou químicas. As propriedades mais usadas são tamanho, carga elétrica, solubilidade e afinidade de ligação. Vamos começar pela solubilidade. Proteínas podem precipitar dependendo da concentração de sais. Precipitar significa sair da solução e formar um material sólido ou agregado que pode ser separado por centrifugação. Um método clássico é a precipitação com sulfato de amônio. Em certas concentrações, o sal compete com as proteínas pela água, diminuindo a solubilidade de algumas proteínas. Isso é conhecido como precipitação por sal. A lógica é simples. Algumas proteínas precipitam antes, outras continuam dissolvidas. Assim, já é possível separar uma parte da mistura. Depois, pode ser necessário remover o excesso de sal. Para isso, usa-se diálise. Diálise é uma técnica baseada em membrana semipermeável. Essa membrana permite a passagem de moléculas pequenas, como sais, mas retém moléculas grandes, como proteínas. A amostra com proteína fica dentro de uma bolsa ou tubo de membrana, mergulhada em uma solução tampão. Com o tempo, os sais pequenos saem, mas as proteínas permanecem. Agora vamos para a cromatografia. Cromatografia é um conjunto de técnicas em que a mistura passa por uma coluna contendo uma matriz sólida. A solução que se move pela coluna é chamada fase móvel. O material sólido dentro da coluna é chamado fase estacionária. As proteínas atravessam a coluna em velocidades diferentes. A velocidade depende de como cada proteína interage com a matriz. Se interage muito, demora mais. Se interage pouco, sai mais rápido. Primeiro tipo, cromatografia de troca iônica. Essa técnica separa proteínas com base na carga elétrica. A matriz da coluna tem grupos carregados. Se a matriz tem carga negativa, ela atrai proteínas com carga positiva. Se a matriz tem carga positiva, ela atrai proteínas com carga negativa. A carga da proteína depende do potencial hidrogeniônico do meio e do ponto isoelétrico da proteína. Por isso, controlar o potencial hidrogeniônico e a concentração de sal é essencial. Em uma coluna de troca catiônica, a matriz é negativa e prende moléculas positivas. Em uma coluna de troca aniônica, a matriz é positiva e prende moléculas negativas. Ponto-chave: troca iônica separa por carga. Segundo tipo, cromatografia de exclusão por tamanho. Essa técnica separa proteínas pelo tamanho. A matriz tem poros. Proteínas pequenas entram nos poros e demoram mais para atravessar a coluna. Proteínas grandes não entram nos poros com facilidade e passam mais rápido. Isso parece contraintuitivo. Então repita: na exclusão por tamanho, as proteínas grandes saem primeiro, as pequenas saem depois. Terceiro tipo, cromatografia de afinidade. Essa é uma das técnicas mais específicas. Ela usa a capacidade de uma proteína se ligar a uma molécula específica, chamada ligante. O ligante fica preso à matriz da coluna. Quando a mistura passa, a proteína que reconhece aquele ligante fica retida. As outras passam direto. Depois, a proteína de interesse é liberada usando sal, mudança de condição ou excesso de ligante livre. Exemplo: se a proteína de interesse se liga a determinada molécula, pode-se prender uma molécula parecida na coluna e capturar seletivamente essa proteína. Mini resumo: para estudar proteínas, primeiro produzimos um extrato bruto. Depois, usamos fracionamento. Podemos separar por solubilidade, usando precipitação por sal, por tamanho, usando exclusão por tamanho, por carga, usando troca iônica, e por ligação específica, usando cromatografia de afinidade. Cada etapa aumenta a pureza da proteína. Agora vamos falar de eletroforese. Eletroforese é uma técnica em que proteínas migram em um campo elétrico.
Como proteínas podem ter carga, elas se movem quando submetidas à eletricidade. A direção e a velocidade dependem da carga, do tamanho e da forma da proteína. A eletroforese em gel usa uma matriz, geralmente poliacrilamida, que funciona como uma peneira molecular. Proteínas menores passam com mais facilidade, proteínas maiores têm mais dificuldade. Uma técnica muito comum é a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil-sulfato de sódio. O dodecil-sulfato de sódio é um detergente que se liga às proteínas, desnatura parcialmente sua estrutura e dá a elas carga negativa proporcional ao tamanho. Isso é muito útil porque reduz a influência da carga original da proteína. Assim, as proteínas passam a ser separadas principalmente pela massa molecular. Proteínas menores migram mais rapidamente no gel. Proteínas maiores ficam mais acima. Depois da corrida, o gel pode ser corado, por exemplo, com azul de Comassi, que permite visualizar bandas. Cada banda corresponde a uma proteína ou subunidade proteica. Essa técnica é muito usada para avaliar pureza. Se a amostra purificada mostra muitas bandas, ainda há várias proteínas. Se mostra uma banda principal, a amostra está mais pura. Agora, focalização isoelétrica. Focalização isoelétrica separa proteínas pelo ponto isoelétrico. A proteína migra em um gradiente de potencial hidrogeniônico até alcançar a região onde sua carga líquida é zero. Quando chega ao seu ponto isoelétrico, ela para de migrar. Então, essa técnica separa proteínas por diferença de carga relacionada ao potencial hidrogeniônico. Também existe eletroforese bidimensional. Primeiro, as proteínas são separadas pelo ponto isoelétrico. Depois, são separadas pela massa molecular. Isso permite separar misturas muito complexas de proteínas com alta resolução. Agora, vamos para um conceito importante: atividade específica. Quando a proteína estudada é uma enzima, não basta saber quanta proteína existe. É preciso saber quanta atividade enzimática existe. Atividade enzimática indica a capacidade da enzima de converter substrato em produto. A atividade específica é a atividade por quantidade de proteína. Durante uma purificação bem-sucedida, a quantidade total de proteína geralmente diminui porque removemos contaminantes. Mas a atividade específica da proteína de interesse aumenta porque a amostra fica mais concentrada na proteína desejada. Então, em purificação enzimática, aumentar a atividade específica é sinal de enriquecimento da enzima de interesse. Resumo final: trabalhar com proteínas exige extrair, separar, purificar e caracterizar. O extrato bruto é a mistura inicial. O fracionamento separa proteínas por propriedades como solubilidade, carga, tamanho e afinidade. A cromatografia permite purificação progressiva. A troca iônica separa por carga. A exclusão por tamanho separa por tamanho, com proteínas grandes saindo primeiro. A afinidade separa por ligação específica. A eletroforese permite visualizar proteínas e estimar pureza e massa molecular. A focalização isoelétrica separa por ponto isoelétrico. Para a prova, guarde a lógica. Cada técnica explora uma propriedade da proteína. Separar proteína é explorar diferença química.